Flamengo tá só esperando, de boinha, trabalhando só com golaço, goleou o Maricá no Maracanã e ficou com o título da Taça Guanabara. Matheus pisa na bola, vem pra tabela curta, que jogada. Matheus recolheu, bateu, golaço! Maravilha, Juventude deitando talento, Arrascaeta levou as mãos à cabeça. De pé o Maracanã! Maracanã e Arrascaeta aplaudiram. Que golaço de Matheus Gonçalves. Eu até brinco com todo mundo aqui falando que cara a cara é só cavar, que o goleiro vem fazendo X, né? No jogo contra o Flamengo, o goleiro do Maricá tinha que fazer X, Y, Z, o alfabeto inteiro, porque a artilharia veio forte. O primeiro foi de Gerson. Na sobra, gol normal, né? Do Corinthians! O segundo não chegou a ser bonito também não. Léo Ortiz, 2-0. De novo. O terceiro do Flamengo foi de Arrascaeta, já no segundo tempo. Na bochecha da rede, Arrascaeta que tapa. E o melhor ficou pro final. Só valia gol bonito. Bola de pé em pé até que Luiz Araújo resolveu partir pra cima. Luiz Araújo, rabiscou, limpou, que fita, Luiz, bateu, golaço! Estou muito feliz de ter marcado mais um golaço com essa camisa dentro do Maracanã. E o quinto foi aquele de Matheus Gonçalves. Cara a cara é só cavar. Ele ficou cara a cara com Dida e cavou mesmo. Matheus Gonçalves enfeita o futebol numa goleada incrível. Flamengo 5, Maricá 0. O Flamengo conquistou a Taça Guanabara. Foi o melhor time da fase de grupos do Carioca. E vai ter a vantagem do empate nas semifinais. Eu tô muito feliz pelo jogo, pelo futebol apresentado. E principalmente pelo que os jogadores desfrutaram e se divertiram dentro do campo, né? Porque é uma das coisas que eu peço muito, porque o futebol tem que ser jogado com prazer, com alegria. Estou orgulhoso pelo momento. Do banco, né? Que trabalharam com o Felipe na base, né? Isso é legal também. E outra coisa é como o Flamengo tem uma coisa muito interessante contra times que tentam encaixar a marcação, por vezes individualmente, o campo inteiro, que é a capacidade de atrair para depois explorar o espaço às costas. Traz essa bola atrás, muito bem coordenado, e aí facilita, gente, a enorme capacidade que a dupla atual de zaga do Flamengo tem de sair jogando. O Danilo e o Léo Ortiz iniciando jogadas são um luxo, inclusive em termos de futebol brasileiro. E 3 foguetes na frente, né? E os jogadores que aceleram, né? Agora, o que eu destacaria desse Flamengo que está começando a temporada, são 3 aspectos que para mim chamam a atenção. Primeiro, uma coisa até que eu já falei no Seleção, eu acho que é um momento do Flamengo muito discreto. O Flamengo tem jogado bem, tem conquistado vitórias, ganhou a Supercopa, agora ganhou a Taça Guanabara. E a coisa está muito assim serena no Flamengo. Eu acho que tem a ver muito com o perfil do Felipe Luiz também, de não ser um técnico que gosta de grandes entrevistas, de grandes polêmicas, é um cara discreto. Embora o diretor de futebol tenha chegado assim... mas assim, o perfil do elenco não é um perfil de jogadores que também estão sempre em badalações e tal, embora sejam muito famosos. Isso é um primeiro ponto que eu acho desse Flamengo. É um time discreto nesse início de temporada. O segundo, que eu acho que é o Felipe Luiz dando a alguns jogadores a possibilidade de jogar em várias posições, que eu acho que isso está aumentando a capacidade do elenco. É o segundo jogo já que o Léo Pereira joga de lateral esquerdo, não é uma novidade, mas joga. O Luiz Araújo, que normalmente a gente sempre o vê jogando pelo lado direito, tem jogado mais até pelo lado esquerdo esse ano. O Plata, como já destacou o Mansur, que veio como um atacante de lado de campo, jogando muito por dentro. O próprio Bruno Henrique... de Gerson, Plata, hoje, né? E por falar em Gerson, o Gerson a partida do voltando Gerson hoje como segundo volante, que é a posição que ele joga na seleção brasileira. O Bruno Henrique jogando muito como centroavante, na ausência do Pedro e ainda da adaptação do Juninho. Machucou também o Juninho, né? Aí o terceiro ponto é que eu acho que é o seu conterrâneo, o Danilo. Todo mundo fala, ele tá vindo para disputar posição, vai ser reserva. Já é o terceiro jogo que ele tá e ninguém tira ele do time. É um jogador difícil, muito grande. É outro nível de prateleira que a gente está falando, sabe? O Mansur destacou a saída de bola dele, eu destaco a liderança, a presença dele em campo, a forma como ele está mobilizando os jogadores até nas paradas técnicas. Pensar nele como brigando por posição tivesse a ver com a posição original dele, que é lateral direito. Original não, né? Porque ele começou como meia, na verdade. Mas enfim, a posição na qual ele se firmou no futebol, chegou à seleção.
A gente se acostumou a ver o Danilo como lateral direito e hoje tem o Wesley voando. É que a zaga do E aí Flamengo, você pensa, será desde que ele que o vai Felipe tomar? assumiu com os dois Leonardo, né, o Léo Ortiz e o Léo Pereira, foi muito bem na reta final. Desde que o Felipe assumiu e fixou o Léo Ortiz como zagueiro titular e o Léo Pereira já vinha sendo, não se imaginava que alguém pudesse chegar e fazer um tumulto aí nessa disputa por posição. A questão né? não é o Só que rendimento um cara de quem muito está, grande, é o né? tamanho de quem chegou. Exatamente, é um cara muito grande. Então, esses três aspectos, assim, nesse início de temporada, me chamaram muita atenção, ou me chamam muito atenção no Flamengo. A briga por vaga no Flamengo é briga de cachorro grande, né? Quem chega... se você pensar hoje num 11 titular do Flamengo... O elenco tem muita qualidade, né? Você vê que o Flamengo tem 3 laterais esquerdos de alto nível, os 3 não puderam jogar hoje, jogou um zagueiro por ali que jogou muito bem, o Léo Pereira. Tudo bem, o adversário não é bem longe de ser um adversário do nível do Flamengo. Mas, enfim, a atuação individual do Léo comprova que, de vez em quando, ele pode até atuar ali também. Ele tem bons recursos técnicos para atuar ali com outro perfil de lateral, né? E aí você vê, o Michael tá machucado, o Cebolinha estava voltando de lesão, o Pedro não está jogando, o Juninho não está jogando, e ainda o De La Cruz não está jogando, e ainda assim você vê o time titular que entrou em campo, é um time que poderia perfeitamente disputar o Brasileirão, sem esses jogadores, né? Esse lance eu achei curioso. Pênalti não tem vantagem, não é isso que a gente aprende? Mas foi? Então, o VAR, pelo visto, ou não considerou, preferiu não tumultuar, né? Esse jogador que acabou de fazer o gol, o Luiz Araújo, saiu do banco. Ele, mesmo com algumas reservas, mesmo com alguns jogadores fora, o Luiz Araújo ainda foi reserva e entrou, né? Impressionante, cara. Me parece que se alguém me perguntasse no início do ano, e o Flamengo tem uma quantidade grande de pontas no elenco, né? Se alguém me perguntasse jogadores que eu enxergo com um teto maior de rendimento, chegando todos no auge, a minha primeira reação no início de temporada era imaginar Luiz Araújo e Cebolinha como jogadores com maior teto de rendimento. Só que os dois vêm de questões físicas importantes do ano passado. Eu não sei principalmente o Cebolinha, né? E não sei até que ponto isso fez com que o uso deles fosse muito gradativo esse ano. Pode acontecer. Quando alguém me pergunta assim, o que se vê de lacuna nesse Flamengo? Assim, tem um elenco... E assim, quando a gente fala de lacuna dentro da realidade de um elenco que é muito forte para disputar o ano. Uma delas é a questão dos jogadores os que têm uma avaliação de uma pessoa do futebol há uns dias atrás e que, de fato, eu concordei. Se há algo que você pode dizer é que o Flamengo não tem uma quantidade grande de jogadores que, ao longo da carreira e das últimas temporadas, te entregam, tipo, 15, 20 gols no ano. Não é... Do meio para frente. Até porque não necessariamente atacante. Muitos passaram boa parte da carreira jogando mais pelo lado do que por dentro. Esse é um ponto. Você tem, basicamente, o Bruno Henrique, o Pedro e... O Arrascaeta te dá 10, 15 gols por ano. Aí entra uma outra questão. E o Cebola, eu acho que em bons momentos também te dá 10, 12, 15 gols. Aí a outra questão que é uma questão de saúde, entre aspas. Eu acho que o grande X do Flamengo é ter alguém que possa revezar com o Arrascaeta nessa função de armador. Eu acho que claramente o Felipe tem uma preocupação com o Arrascaeta. Hoje ele voltou a falar que ele conversou com o Arrascaeta e falou: se você não estiver bem, você não vai jogar. E eu acho que ali o Flamengo não tem um reserva para o Arrascaeta. É difícil de achar? É difícil. Claro que é uma missão muito difícil. Liberou o Alcaraz, né? Que eu não acho que também fosse ser um cara para jogar de 10, assim, tá? Mas era mais uma opção para o meio campo. Agora, é difícil com isso você eu tô achar querendo dizer mesmo. Que o Alcaraz é do nível do Arrascaeta. Não, eu entendi o que você quis dizer. De reserva, de opção. Não, o que assim, a gente abriu mão. A gente, por exemplo, não sabe ainda a extensão da questão do Cebolinha hoje. Mas é um jogador que tem tido há muito tempo uma dificuldade de engrenar, né? O Luiz Araújo viveu um problema. A questão dele foi séria no passado. Ele é alvo de algumas preocupações. O De La Cruz, embora seja agora o problema que o tira atualmente seja bem específico, né, de um corte no pé, ele também é um jogador com uma recorrência. Ele teve um segundo semestre bem conturbado. Então, essa é uma questão que o ano também vai mostrar. Porque, gente, o Campeonato Brasileiro vai ter uma realidade para 16 times e outra realidade para 4. Que é muito diferente. Cada Copa do Mundo de clubes, né? E você ter uma possibilidade de parar no meio do ano 2 semanas, dar 2 outras semanas de treinamento, enquanto outros vão viajar para os Estados Unidos, jogar, enfim. Isso vai fazer bastante diferença. É competitivo, fazendo o futebol que o Flamengo espera, que o flamenguista espera. Eu lembro de uma frase do Jorge Jesus quando chegou lá, Plirra, quando ele falou na primeira entrevista, falou assim: eu sei que aqui o Flamengo não basta só vencer, temos que jogar bonito. Né? E é a mesma coisa que o Felipe Luiz está buscando. Mas eu acho que esse Flamengo do
do Felipe Luiz é muito parecido com o do Jorge Jesus, mas tem a competitividade, eu acho, do time do Simeone. As entrevistas do Felipe, né? Eu inclusive falei assim, essa autocrítica do Felipe às vezes pode até prejudicá-lo, porque ele vai se sentir tanto e às vezes você precisa tirar um pouco o pé do freio, porque senão você não aguenta. É uma vida estressante, uma vida muito pesada de treinador, porque você é o primeiro a chegar, o último a sair, você tem que analisar jogo, acaba o jogo, você tem que analisar o próximo time. Mesmo com um departamento de análise competente, que te traz os jogos já, aquele compacto, aquelas coisas todas, é complicado. E o Felipe tem isso. E eu vejo nesse time do Flamengo um time muito aguerrido sem a bola. É um time que pressiona o tempo todo, com a bola tenta definir rápido. Naquelas brincadeiras de internet, quando perguntam para o jogador ou para o treinador para fazer ali, montar o jogador perfeito ou o treinador perfeito, claro, levando em consideração quem trabalhou com essa pessoa, eu já vi o Felipe perguntando, estrategista, eu não lembro exatamente se ele falou JJ ou Simeone e tal, mas a administração de elenco, ele sempre cita o Renato Portaluppi. E essa parece também ser uma habilidade do Felipe, facilitada pelo fato dele conhecer grande parte dos jogadores, né? Jogou com alguns, dirigiu alguns dos mais jovenzinhos ali na categoria de base, na rápida passagem que teve no 17 e no 20, mas ele é um cara também agradável, é fácil gostar do Felipe Luiz, isso também conta, né? Conta, eu lembro... Vamos dar uma olhadinha nos números dele enquanto você fala, Zé. Eu lembro... Os números do Felipe gerais, desde que ele começou a dirigir o time principal do Flamengo. Eu lembro que quando ele assumiu, né? Quer falar, Pedro? Não, pode falar. Eu lembro que quando ele assumiu, a gente estava no F90, né, no programa, e eu falei que um dos grandes desafios do Felipe seria separar, porque ele tinha acabado de jogar, né? 6 meses antes ele trabalhou no Sub-20, se não me engano. E 6 meses antes ele tinha parado de jogar e jogava com todos os jogadores ali. E eu falei, o grande desafio dele é fazer com que os jogadores entendam que ele é o treinador agora. Que ele pode ter amizade, que ele pode fazer, mas que ele vai tomar as atitudes, que ele vai escolher quem vai jogar, quem não vai jogar. E fazê-los com que os jogadores possam entender isso, que era o grande desafio. Porque o jogador de futebol, muitas vezes, ele não entende isso. Tem muitos problemas. E acho que ele foi muito bem na situação do Gabigol. Ele foi muito bem na situação do Gabigol. Primeiro jogo ele cobra o Gabigol, né? Ele cobra e tem aquela discussão, você só fala comigo e tal. E aí o Gabigol acho que não entendeu isso, porque o Gabigol, no meu modo de ver, naquela época, naquele jogo especificamente, ele não entendeu a chance e a oportunidade que o Felipe Luiz estava dando, e o Felipe estava cobrando para ele se movimentar, sair de lá, fazer essas coisas, justamente porque o Felipe queria ajudá-lo, né? E depois o Felipe dá uma entrevista, bate no Gabigol de uma forma clássica, né, nesse aspecto, mas também bate e assopra, né, como nós usamos aqui na imprensa, em relação a algumas coisas. E quando ele tem o problema do Gabigol no pós-título, que o Gabigol fala que vai sair e tal, ele falou assim, o problema da diretoria, já está entregue à diretoria, já está tudo certo, e a diretoria do Flamengo, em conversa com o treinador, o Gabigol não permanece, ou seja, ele deu também o aval para o Gabigol sair. Eu acho que isso mostra maturidade e entendimento da posição dele como treinador, que ele é obrigado a tomar as atitudes, que ele precisa separar a amizade, habilidade também, né, do profissional, do profissionalismo ali dentro de campo, habilidade e uma coisa, que eu acho que é fundamental para você ter sucesso no mundo do futebol, entendimento da posição que você se encontra. Porque dependia muito de uma atitude dele, vamos dizer assim. E dependendo da atitude dele, ele poderia simplesmente falar assim, os caras olharem para ele e falar assim, tá vendo? Faz o que faz, é amigo do treinador, o treinador é amigo do jogador, e aí perde o comando, perde o controle, perde o respeito. E pelo contrário, ele foi muito bem nessa situação. O Luiz Eduardo Batista, o BAP, presidente do Flamengo, falou agora há pouquinho à Flá TV, a gente vai reproduzir o que disse o BAP. Fala, BAP! Segunda taça, 2025, depois da Supercopa, você havia falado que a expectativa do ano ela só cresce com tudo que a gente tem acompanhado do trabalho. E agora, atualizando essa expectativa com que o grupo entregou também na Taça Guanabara. O que você pode falar, presidente? Parabéns pelo título. Sempre uma enorme satisfação, a gente está conquistando taças, né? Está no hino da gente, vencer, vencer, vencer. As expectativas estão apenas se concretizando ao longo dessa jornada, que eu espero continue linda e maravilhosa no ano de 25,
para a gente trazer muita alegria para os corações de 45 milhões de rubro-negros. Tamo juntos. O torcedor, ele tem se mostrado satisfeito demais com o trabalho do Felipe Luiz. Ele entrega uma identidade de jogo que o flamenguista gosta de assistir. Como é que é a visão da presidência? Olha, eu, como todos os torcedores, tenho estado satisfeito também. Mas eu queria dizer para cada um de vocês que tem muita gente trabalhando por isso aqui. É uma equipe de mais de 60 profissionais, muito competentes, cada um no seu riscadinho ali, cada um fazendo o seu melhor, para a gente ver uma exibição como essa hoje aqui. Maricá foi líder durante 5 ou 6 rodadas do campeonato. Esse time fez o jogo parecer fácil. Esse time aqui deu muito trabalho para todo mundo. Então, as conquistas e a performance, acima de tudo, nos enche de orgulho. É isso aí, nação rubro-negra. Tudo bem com vocês? Flamengo amassa a equipe do Maricá, 5-0 fora o baile, todo mundo tá de parabéns. Felipe Luiz, né, nesse início de trabalho, vem mostrando ser um técnico muito competente, né, um técnico que, assim, entende muito bem o que é Flamengo, entende como que é o DNA do Flamengo, né, um time muito vencedor, é um time que toda hora, né, tenta buscar o gol, né, é um time que não se acomoda dentro da partida, então temos que parabenizar todo mundo, né, toda a comissão técnica do Felipe Luiz, que vem fazendo um trabalho até então extraordinário. Vocês concordam? Vamos torcer para que o Felipe Luiz consiga, né, fazer essa equipe evoluir cada vez mais, né, para que num futuro próximo, né, o técnico do Flamengo consiga um grande título, né, para alegria da nação rubro-negra. E assim, nação, agora falando sobre o Mercadão da Bola, há uma imensa expectativa de que o Verratti, né, e o Jorginho possam desembarcar no Brasil, no Rio de Janeiro, para vestir, né, as cores da camisa do Flamengo. Então, assim, são jogadores que europeus, né, são atletas que chegariam no Flamengo para agregar e agregar muito. Gosto muito dos nomes dos dois, né? Vamos torcer, se não virem os dois, mas um dos dois que possam chegar e possam qualificar ainda mais o plantel rubro-negro, que é o que todos nós queremos. Vocês aceitariam, né, esses dois atletas vestindo o manto sagrado? Quero ver a opinião de todos vocês. Amigas e amigos, eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like. A qualquer momento estarei de volta. Fiquem com Deus.